Olá, amigos da Sistec, sejam muito bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade. Conferindo então aí as manchetes desta edição. Acusado de invadir propriedade do prefeito, vereador Irmão Emerson, tem mandato cassado pela Câmara de Caratinga. Princípio de incêndio provoca susto no centro de Teófilo Otoni. Encontro de adolescentes com Cristo. Movimento da Paróquia da Conceição está completando 30 anos. Prisão e apreensões em Caratinga. Drogas, arma e munições são recolhidas pela polícia no bairro Anápolis. Operação contra a pedofilia em Valadares. Polícia Federal prende homem envolvido com pornografia infantil. E veja também, enforcada com a própria calcinha, mulher é assassinada por homem com quem havia saído. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. O vereador Emerson da Silva Matos, o irmão Emerson, teve seu mandato cassado na noite de ontem pela Câmara Municipal de Caratinga. Emerson teve condutas consideradas inapropriadas, avaliadas por uma comissão parlamentar processante formada por seus colegas. Há 2 semanas, liminar da Justiça havia impedido a sessão que julgaria o vereador por ele ter sido condenado pela Justiça em segunda instância por corrupção, como um dos que receberam propina do governo do ex-prefeito João Bosco Pecini para aprovar projetos do Executivo. A acusação poderia já ter rendido a cassação do mandato dele. Nesta segunda-feira, no entanto, a defesa de Emerson não conseguiu suspender a sessão. Desta vez, a acusação foi de invasão à propriedade do prefeito Dr. Wellington, de quem Emerson é adversário político, supostamente para fins de espionagem. Por essa denúncia, 14 vereadores votaram pela cassação do colega e 2, Johnny Cláudio e Giuliane Quintino, se abstiveram. Após a reunião, o presidente da Câmara, José Cordeiro, se manifestou. A questão das abordagens da defesa sobre as supostas falhas da comissão é um entendimento que não é acatado pelo juiz da 3ª vara, por exemplo. Também o tribunal estará aí, claro, sendo provocado para poder falar, porque a cassação, hoje o vereador Emerson está cassado pela Câmara Municipal de Caratinga. Nada impede que ele busque, junto ao Tribunal de Justiça, a devolução do seu mandato. Se ficar provado que houve alguma irregularidade e assim entender o tribunal vai falar. Mas neste momento a orientação que essa casa tem é que todos os trâmites foram seguidos da forma correta, de acordo com o 201/67. O vereador Ricardo Miranda Fidelis, o Ricardo Angola, foi um dos que compuseram a comissão parlamentar processante, que apresentou o relatório considerando o irmão Emerson culpado das acusações que lhe foram feitas. Realmente foi um trabalho bastante intenso, né? Quero parabenizar aqui o Noé, a Nilza, que fez parte dessa comissão. A gente respeitou todos os trâmites legais, né? Sempre baseado com o jurídico, né? Tentamos ouvir, né, todos a testemunha que foi arrolado no caso, né? Tentamos marcar 3 oitivas, né? E sem sucesso. É isso aí. Então sai de consciência limpa, fazendo meu dever de vereador e parabenizar, né, a comissão pelo relatório que foi feito, né? E acabou, né, na cassação do vereador aí. Ricardo Angola considerou legítimos os trabalhos da comissão parlamentar processante, embora o denunciado irmão Emerson tenha apontado irregularidades no processo.
Não, então, é um direito dele, né, o direito de defesa dele, né, que está questionando, mas, como eu sempre falei, a gente fez o trabalho direito, né, portanto, que ia estar vencendo já o prazo agora, já domingo, né, fizemos tudo no prazo, tudo no trâmites legais, tudo baseado com o jurídico, fizemos todas as intimações, mas infelizmente acabou que as testemunhas não estavam vindo e não teve jeito de fazer as oitivas, né, mas então, sai de dever cumprido, cabeça erguida, né, como entrei nessa casa aqui, e não cabe a mim a dizer a opinião, né, do advogado da defesa do acusado. O vereador Irmão Emerson não compareceu à reunião que decidiu pela cassação de seu mandato. Quem é portador de deficiência e recebe o benefício de prestação continuada do governo, agora tem uma nova opção: passar a receber auxílio inclusão junto com o salário de um emprego formal. E em caso de desligamento do emprego, a pessoa poderá reativar o antigo benefício. O auxílio inclusão contempla pessoas com deficiência que faziam parte do BPC, mas que arrumaram um emprego. É um benefício que incentiva a independência financeira dos beneficiários. Analice trabalha há 10 anos de carteira assinada. Ela tem deficiência de locomoção por causa de paralisia adquirida ainda na infância e não sabia do benefício. E a partir de agora vai buscar os seus direitos. Vou baixar o aplicativo e vou me informar direito para mim ver se eu consigo. Seria uma renda a mais para mim, vai ser ótimo. Eu quero continuar trabalhando porque, entendeu? É muito bom trabalhar. O Auxílio Inclusão foi criado para apoiar a entrada de pessoas com deficiência física, assim como a Analice, no mercado de trabalho e que são inscritas no BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Eles recebem do governo por mês o valor de meio salário mínimo para ajudar na renda familiar e, ao mesmo tempo, tem o seu próprio trabalho com carteira assinada. Quem se formaliza como microempreendedor individual também tem direito. Para ter o benefício, é preciso que o cidadão já seja inscrito no BPC há pelo menos 5 anos. Também deve estar dentro dos critérios de renda do programa e manter o CAD único atualizado. Precisa ainda exercer atividade com remuneração de até 2 salários mínimos, ter grau de deficiência moderado ou grave e não estar recebendo seguro-desemprego ou outro benefício pago pelo INSS. O Auxílio Inclusão não tem prazo para acabar. Ele é pago enquanto a pessoa estiver trabalhando. E se por algum motivo houver o desligamento do emprego, ela poderá voltar a receber o BPC. A solicitação do Auxílio Inclusão pode ser feita por meio dos canais do INSS. A gente quer tentar fazer essa mobilização junto aos estados e municípios, né, falando dessa importância e desse processo para que ele possa ser ampliado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, liberou nesta terça-feira para julgamento a ação que pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez. Apesar da liberação do caso para análise da Corte, a data do julgamento ainda não foi definida. A ministra é relatora do caso e se aposentará no final deste mês, ao completar 75 anos. Desde 2017, uma ação protocolada pelo PSOL tramita na Corte. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixe de ser crime no Brasil. Atualmente, a legislação do país permite o aborto apenas em casos de estupro, risco à vida da gestante ou fetos anencéfalos, ou seja, sem cérebro. Recente pesquisa mostrou que a maior parte da população brasileira é contrária ao aborto, nas condições que estão sendo propostas pelo STF. O princípio de incêndio provocou tensão e susto em Teófilo Otoni no início da noite desta terça-feira. O fogo atingiu uma lanchonete na área central da cidade. O medo fez com que algumas pessoas que estavam no estabelecimento ameaçassem saltar para a calçada. A afiliada da Rede Minas, TV Imigrantes, de Teófilo Otoni, divulgou as informações do fato. No início dessa noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio
no estabelecimento denominado Universo Gourmet, no centro de Teófilo Otoni. De acordo com testemunhas no local, o incêndio se iniciou quando o funcionário tentou acender a churrasqueira utilizando óleo e em seguida ateou álcool. Com isso, as chamas se elevaram e causou o princípio de incêndio. Contudo, os funcionários rapidamente utilizaram extintores de incêndio e, após a chegada do corpo de bombeiros, também utilizado os extintores da viatura. Com isso, foi possível combater esse princípio de incêndio. Não tivemos vítimas com ferimentos e apenas danos materiais. Posteriormente, o Corpo de Bombeiros realizou a vistoria e o rescaldo ali do local. Uma mulher de 21 anos que responde por sequestro e tortura no estado da Bahia, fazendo uso no momento de tornozeleira eletrônica, foi presa nesta terça-feira pela Polícia Militar em Ipanema. Na casa em que ela estava, foram encontradas uma barra grande, uma barra pequena e uma porção de maconha, além de sacolas com microtubos vazios usados no acondicionamento de cocaína. Outra mulher, apontada pela suspeita como sendo a dona da droga, também foi capturada. A Polícia Militar localizou a residência após interceptar um motociclista que chegava a Pocrane, cidade próxima a Ipanema, com uma grande pedra de crack. Ele disse que havia apanhado o entorpecente com as mulheres de 20 e 31 anos. Todos foram presos. Veja a seguir Encontro de Adolescentes com Cristo. Movimento da Paróquia da Conceição está completando 30 anos. Olá, vamos voltando com o nosso TJS. O EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de Caratinga, está em festa. O grupo pioneiro nesse tipo de movimento em toda a diocese está comemorando neste mês 30 anos de vida. São 30 anos de intensa caminhada em Caratinga, lado a lado com a Igreja Católica. O EAC, da Paróquia da Conceição, reúne dezenas de adolescentes que se encontram com frequência para refletir sobre a palavra de Deus e os ensinamentos da própria igreja. E no próximo dia 24, o movimento irá comemorar mais um aniversário com uma movimentada programação. A importância é estar inserindo, esses jovens aos movimentos da igreja. Nós temos várias funções, aquelas que são direcionadas a nós, e nós direcionamos aos adolescentes. Nossas reuniões acontecem toda quarta-feira, às 19h30, no Salão Paroquial. A alegria, descontração e música em forma de canções cristãs sempre marcam os encontros do EAC em Caratinga. Com a energia e a empolgação que lhes são próprias, a juventude da cidade dá vazão à sua religiosidade e fé, sendo um dos movimentos de leigos mais importantes da igreja local. O nosso evento nós estamos preparando com muito carinho, porque há 30 anos atrás, Padre Borelli encaminhou 5 casais em busca desse movimento em Valadares. Eles foram, buscaram esse movimento para nós. E desde então está aqui. Houve uma pausa, retornamos. E hoje, esse movimento para nós que está à frente dele, eu falo que é um momento muito gratificante para a gente estar caminhando com esses adolescentes que, de uma certa forma, não é fácil, Os pais conduzirem. Às vezes nós temos mais atenção, vamos dizer assim, porque trabalhar com um adolescente de 13 a 17 anos não é fácil. Para nós é um desafio todo dia, mas é um desafio bacana, gratificante. A comemoração dos 30 anos do EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, em Caratinga, terá uma intensa programação no próximo dia 24, no Salão Paroquial da Igreja da Conceição. Nossa programação vai começar às 7 horas da manhã, com a Santa Missa, aqui na paróquia. Logo após, o povo vai conduzir pela vila, onde os nossos adolescentes de hoje vai estar lá acolhendo ele com aquele louvor, com aquela alegria do dia do encontro.
Então, o convite está aberto, né? Aqueles que passaram pelo EAC, hoje às vezes está fora, está longe. Se estiver longe, não tiver como participar com nós, pode estar gravando um pequeno vídeo, encaminhando para nós, que a gente vai passar no dia também. É com muita alegria que a gente está aqui preparando essa festa de 30 anos do EAC para todos vocês. Uma batida policial na rua Túlio da Silva Faria, bairro Anápolis, em Caratinga, em cumprimento a mandado judicial, resultou na apreensão de drogas, arma e munições e na prisão de um suspeito. O cadete Leonardo Gomes, da Polícia Militar de Caratinga, dá detalhes da ocorrência. A Polícia Militar de Minas Gerais, através do 62º Batalhão de Polícia Militar, sediado na cidade de Caratinga, lançou hoje a Operação Turno GPMOR. Nesta operação, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão no bairro Anápolis, na casa de um autor de 19 anos, foi localizado uma arma de fogo, um revólver calibre .22, também 25 munições intactas, 2 munições já deflagradas, um tablete de substância semelhante à maconha e também um microtubo contendo uma substância análoga à cocaína e 52 microtubos vazios. O autor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil para ser tomadas as devidas providências pela Polícia Judiciária. E a Polícia Federal de Governador Valadares investiga um grupo de pessoas que mantinha e disponibilizava imagens contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Um homem foi preso nesta terça-feira naquela cidade, suspeito de envolvimento com esse tipo de crime. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência dele. Segundo informações da Polícia Federal, o investigado fazia parte de um grupo em rede social no qual eram compartilhados arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil, sendo tal indivíduo um dos autores dos envios. Em caso de condenação, o sujeito poderá cumprir pena de até 10 anos de cadeia. Um casal foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público por estupro de vulneráveis em São João do Oriente. O homem de 39 anos e a mulher de 34 anos são, respectivamente, padrasto e mãe das 2 vítimas, meninas de 10 e 12 anos. De acordo com o promotor de justiça da comarca de Inhapim, Jonas Júnior Linhares Costa Monteiro, autor da denúncia, o homem aproveitou-se de sua autoridade e hierarquia em relação às menores para cometer os crimes. Segundo o promotor, a investigação e a denúncia contra o casal representam o empenho das polícias civil e militar e do Ministério Público para coibir a violência sexual e demais formas de violência contra a mulher, sinalizando também a rigidez na aplicação da lei penal, à qual serão submetidos todos aqueles que praticarem tais crimes na comarca de Inhapim. Segundo ainda o promotor, os acusados, se condenados, poderão pegar uma pena entre 26 e 54 anos de reclusão em regime fechado. Um adolescente de 17 anos, obviamente sem habilitação, atropelou e feriu gravemente um homem de 82 anos nesta terça-feira, no centro de Governador Valadares. Segundo testemunhas, o idoso atravessou a rua no momento em que o sinal estava fechado para ele. A vítima foi socorrida consciente, mas desorientada, por bombeiros militares, que a conduziram para um hospital. Ela apresentava um ferimento na cabeça. O motociclista também se machucou ao cair no chão e também foi encaminhado para atendimento médico com suspeita de lesão no joelho. A moto que ele conduzia foi apreendida. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quinta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quinta-feira em Caratinga região é de sol com algumas nuvens, não chove. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 32 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 16 e 30 graus. Já em Bom Jesus do Galho,
as temperaturas devem ficar entre 16 e 31 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 16 graus e a máxima 30 graus. E veja a seguir, Romeu Zema na Itália. Governador de Minas participa de audiência com Papa Francisco. E mais uma ação bem-sucedida da Polícia Militar contra o tráfico de drogas foi registrada na noite desta terça-feira. Desta vez, a batida ocorreu no bairro Santa Zita. Uma boa colheita foi o que obteve a Polícia Militar em incursão feita nesta terça-feira na rua Tomás Cimini, bairro Santa Zita, em Caratinga. Maconha, crack e dinheiro foram apreendidos no local com um menor de 16 anos. A equipe, durante o patrulhamento pelo local, com o intuito aí de localizar um foragido da justiça. Nós obtivemos essas informações, via Copom, e em dado momento nós avistamos o menor de idade. Ele já é conhecido pela equipe, no cometimento aí de crimes na cidade. E no momento que nós aproximamos dele para poder realizar a abordagem, ele saiu, ele evadiu carregando com uma sacola em uma das mãos. E em dado momento nós alcançamos e ele foi contido ali no local. E durante a busca pessoal, com ele não foi localizado nada, mas no interior da sacola foi achada aí uma barra de maconha, 10 pedras de crack e o valor e a quantia de R$145. Ele evadiu segurando essa sacola. As drogas e o dinheiro apreendidos, assim como o menor, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil. E novas informações surgem a respeito de mais um feminicídio ocorrido no município de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Na localidade, no último final de semana, uma mulher foi queimada e morta pelo companheiro. Já nesta última terça-feira, outra mulher apareceu morta, enforcada com a própria calcinha. Ela havia saído com um homem na noite anterior, em uma motocicleta. O indivíduo de 42 anos foi preso em flagrante na casa dele em Novo Cruzeiro. O crime ocorreu no córrego Tibuna, zona rural do município. A mulher foi encontrada em um matagal, com short arreado, apresentando sinais de ter sido abusada sexualmente e com a calcinha em volta do pescoço. O corpo também tinha lesões na cabeça. O suspeito, preso pela violência, negou o crime, mas ele já respondeu por estupro a vulnerável em 2018, também em Novo Cruzeiro, segundo o levantamento feito pela polícia. E os casos de feminicídio em Novo Cruzeiro, foram 2 em apenas 48 horas, servem para expor a escalada da violência doméstica, seja nos grandes centros ou em cidades do interior. O assunto foi o tema central do 5º encontro promovido pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, um fórum que debate avanços na legislação que possam ajudar a conter os números avassaladores de mortes e maus tratos contra as mulheres. No domingo, uma mulher de 41 anos morreu após o ex-companheiro dela incendiar a casa onde viviam. O suspeito, que já havia sido preso por violência doméstica, assistiu a tudo sem se preocupar com as consequências e ainda debochava da lei. Nesta terça, outra vítima, de 32 anos, foi encontrada morta num terreno baldio da cidade. O suspeito, que está preso, era namorado da vítima. No primeiro caso, a mulher até tinha medidas protetivas, o que de nada adiantou, trazendo à tona questionamentos sobre a efetividade desse tipo de mecanismo. Esta especialista afirma que o instrumento tem contribuído no combate à violência contra a mulher, mas é preciso avaliar caso a caso. Existe um rol de medidas protetivas na Lei Maria da Penha, e esse rol, inclusive, não é taxativo, ou seja, as medidas podem ser adaptadas para a realidade daquela mulher. E outro ponto muito importante é o formulário de risco. O formulário de risco é obrigatório que ele seja preenchido quando essa mulher procura ajuda da autoridade policial, onde ele vai mensurar o risco
que essa mulher está correndo. Esse encaminhamento, que pode ser estendido aos dependentes da mulher que vivem na mesma casa, é uma das medidas protetivas consideradas de urgência e previstas na Lei Maria da Penha. No entanto, a especialista explica que nem sempre é possível de ser aplicada por falta de investimentos em políticas públicas. Principalmente aqui em Minas Gerais, a grande maioria das cidades mineiras, a grande maioria das cidades brasileiras não possuem casas-abrigo, por exemplo. Então, pensa essa mulher, por exemplo, que mora no interior, que vive no interior, onde essa realidade acontece, é muito mais difícil. Então, é preciso, inclusive, um investimento maior do poder público. Em 2022, a Justiça concedeu 144 medidas protetivas por dia em Minas Gerais, o que representa 6 por hora e 1 a cada 10 minutos. Foram cerca de 52.500 expedições em todo o ano, um aumento de 8,5% em relação a 2021, quando foram 48.400 concessões. Apesar de protegerem as mulheres, o ideal é que essas ferramentas nem precisassem ser aplicadas. Para isso, é preciso um trabalho em rede que inclua também a conscientização. O último levantamento da Polícia Civil de Minas Gerais, realizado em março deste ano, revelou que 9 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio em Minas Gerais não tinham medidas protetivas. Para combater esse tipo de violência, as mulheres também precisam romper o silêncio. A gente não fala dessa medida protetiva apenas como aquele papel que o juiz dá. A medida protetiva, ela abrange a rede, que é tão importante. Ela abrange uma série de ações por meio de vários atores que vão deixar com que essa mulher permaneça viva. É muito importante essa linha de prevenção. A gente tem a linha de repressão, né, que já são as casas-abrigos, que são policiais capacitados para poder atender essas mulheres, investimento em mais delegacias de polícia, mas a frente preventiva, que é essa frente educacional mesmo, né, para que a gente consiga, quem sabe, mudar essa cultura, onde o homem realmente acredita que aquela mulher que está se relacionando com ele é posse e propriedade dele, né? E o governador de Minas, Romeu Zema, participou nesta quarta-feira de uma audiência pública com o Papa Francisco. Zema está em uma missão internacional na Itália. O encontro ocorreu na Praça São Pedro, local onde o Papa Francisco recebe autoridades e fiéis. Zema estava acompanhado dos secretários Marcelo Aro, da Casa Civil, e Fernando Passalio, de Desenvolvimento Econômico. Além de acompanhar a celebração do Pontífice, o governador presenteou o Papa com um conjunto de palmas barrocas consideradas patrimônio histórico da cidade de Sabará, município da região metropolitana de Belo Horizonte, e com um café especial da região de Campos Altos. Um encontro rápido, mas muito emocionante e que vai ser inesquecível. E a partir de agora, nós mineiros temos aí essa bênção, essa oração do Papa ao nosso lado. Trouxe a bandeira para que ele abençoasse e também pedi para que ele abençoasse os mais de 20 milhões de mineiros. Um acidente fatal teve lugar na noite desta terça-feira na rodovia estadual MG-108, no trecho entre Lajinha e Mutum. Uma mulher de 71 anos morreu após o carro em que ela estava atropelar 2 bois que estavam soltos na pista. A vítima chegou a ser socorrida com vida por uma equipe do SAMU, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro de Lajinha. Também estava no carro o seu condutor, que não se feriu. Segundo informado, havia pelo menos 15 cabeças de gado soltas no asfalto no momento do acidente. Os bois atropelados também morreram. Militares realizaram diligências, mas não encontraram o dono dos animais. Ok, muito obrigado aí mais uma vez por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS. Grande abraço a todos e até lá.